Sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai abordar sobre marketing de diferenciação. Então a gente já falou muito sobre o poder do significado, sobre o lobo divino, sobre como uma marca ela pode se diferenciar, se destacar dentro do mercado e dando continuidade, a gente agora está nessa aula 4, onde a gente vai abordar sobre como comunicar o que realmente importa. E isso é extremamente importante a gente seguir esse passo a passo, porque o que a gente está construindo aqui é realmente fazer com que a sua marca ela possa se diferenciar dentro do mercado perante a toda a sua concorrência. Porque se você estiver fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês, que vocês podem aplicar, eu tenho certeza que pequenos detalhes fazem diferença com que o seu negócio ele se transforme num grande diferencial para qualquer tipo de potenciais clientes que tenham interesse naquele produto ou serviço que você vai oferecer, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui e agora eu vou apresentar para vocês aqui o meu mapa mental, onde a gente vai falar um pouco mais sobre como comunicar o que importa. Tá ótimo? Então, antes de a gente iniciar, qual que é o primeiro passo que a gente tem que se ligar? É o ponto 1 aqui. Parar de apanhar da vida para passar a aprender com a vida. É aquele exemplo que as pessoas sempre trazem. Se você tem um limão, você tem duas oportunidades de fazer algo com esse limão. Ou você pode realmente cortá-lo e pingar nos seus olhos, que é a ideia de tipo assim, poxa, passei por um grande desafio e realmente não tem como, só vejo os pontos negativos desse desafio, não consigo ver algo positivo nisso, para mim é muito ruim, e você ser extremamente negativo com você e com a sua empresa e com a sua marca, ou então fazer daquele limão a limonada, que seria o quê? Realmente você ver os pontos de superação, as oportunidades de melhoria que você teve com aqueles desafios que apareceram perante o seu negócio. Porque em tudo, todas as barreiras, todos os desafios, eles aparecem para que a gente possa alcançar o próximo nível. Então a gente vai ver os pontos que não estão legais, que precisam ser resolvidos para que a gente possa ultrapassar o próximo nível. E é muito bacana dentro dessa história aqui, que existe a história, não sei se vocês conhecem, do Sylvester Stallone. Mas o Sylvester Stallone, antes dele fazer sucesso com o filme Rock, ele era uma pessoa totalmente ferrada na vida. Ou seja, ele não tinha condições financeiras, era uma pessoa que estava desempregado, que foi para Hollywood para tentar a vida, mas é aquela coisa sempre do sonho americano, que infelizmente no início não deu certo. E era ele com o cachorro dele. Ele estava numa situação tão difícil, financeiramente falando, que ele teve que passar ao ponto de ter que vender o cachorro dele, que era o melhor amigo dele, o único amigo dele, para que ele pudesse pagar as contas, comer alguma coisa. E nessa história, essa história de superação, fala que o quê? Ele realmente vendeu o cachorro dele e aí ele conseguiu um dinheiro. E dentro desse dinheiro, você vê como são as coisas, né? Ele não sabe o motivo, mas ele sabia que tinha pouco dinheiro, mas ele sabia, ele passou em frente a uma esquina e viu talvez um outdoor, um folder falando da luta entre Muhammad Ali e um outro rapaz, esqueci o nome dele agora, mas era uma pessoa muito resistente a socos e tudo mais. E ele falou, mesmo não podendo, falou, vou pegar a parte desse dinheiro e vou, porque algo fazia com que ele tinha que ir até assistir aquela luta. E ele assistiu aquela luta e ele teve um insight maravilhoso. Ele teve uma visão de algo que ele nunca tinha pensado antes e ele começou a escrever toda essa visão, uma história que estava dentro da cabeça dele. Ele escreveu por 2 ou 3 dias seguidos e depois concluiu. E aí ele viu algo maravilhoso naquilo que ele construiu e falou: preciso vender isso para alguém. E ele começou a correr atrás de várias produtoras que pudessem comprar a ideia dele, até que uma realmente aceitou a ideia dele e ofereceu na época, se eu não me engano, US$ 250 mil para que eles comprassem aquele roteiro dele. E o que ele fez? Ele não vendeu, porque a ideia dele sempre, desde o início, era o quê? Eu quero, esse roteiro é meu, eu quero vender para você, mas eu quero ser o ator principal dentro desse roteiro. E ele não vendeu. E imagina a situação, uma pessoa que não tinha o café da manhã, não tinha um almoço, estava vendendo almoço para pagar a janta e ele não aceita US$ 250 mil, que na época era muito dinheiro. A empresa novamente entrou em contato, a produtora, e falou: não, tudo bem, eu ofereço US$ 350 mil. Ele também não aceitou. E no final, a produtora falou: tudo bem, eu compro por US$ 35 mil e eu te dou uma participação do que vender nos lucros aqui, porque realmente você sendo um ator principal, ninguém te conhece, eu não posso garantir que isso vai ser um grande sucesso. E aí ele aceitou. E sabe qual foi a primeira ação que ele tomou assim que a empresa aceitou? Comprar o cão novamente para aquela pessoa que ele tinha vendido. E aí, por incrível que pareça,
o dono, o novo dono, né, só vendeu novamente o cachorro para ele pela quantia de US$ 15.000, que na época era muito dinheiro, mas mesmo assim, dos 35 mil, 15 mil ele entregou para que ele tivesse o cão dele de volta. E aí, olha só que história bacana. Eu tenho certeza que você deve estar ouvindo, e você vê que é uma história interessante, é uma história de superação, uma história que tinha muitas dificuldades, mas em cima dessas dificuldades ele conseguiu superar cada uma delas. Então, antes da gente iniciar e pensar como a gente comunicar o que importa, o primeiro ponto é: a gente precisa sempre analisar em todas as histórias aquilo que é uma oportunidade de melhoria. Ou seja, tudo o que acontece é para o nosso crescimento. A gente tem que ter isso sempre em mente. Que é a ideia sempre do quê? De o lobo divino focar em aprender a mensagem que a dor vem entregar. E isso, para os gregos, eles chamavam de catarse, que é o quê? A purificação da alma através da descarga emocional provocada por um trauma. Ou seja, dentro daquele trauma e de todo trauma, sempre existe uma oportunidade de a sua alma ser purificada, de você ver as oportunidades de melhoria e ir para o próximo nível. Então, esse é o primeiro ponto, antes de a gente startar aqui, que eu acho que é extremamente importante vocês terem isso como foco, tá? E suas lições são suas armas mais poderosas. Então, qual que é a ideia quando a gente fala sobre esses detalhes aqui? Então, você realmente, reforçando novamente, você não pode focar nos problemas, e sim nas lições que tirou da experiência. E as pessoas não querem saber dos seus problemas. E realmente as pessoas não querem. Por exemplo, quando alguém começa a contar um problema para mim, eu não quero ficar ouvindo os problemas dela, mas sim a lição. Ou seja, dentro daquele problema, se existe alguma lição, se existe algo que vem ensinar para mim, para aprender com os erros dela, poxa, sensacional. Aí sim chama atenção. Então, e essa é a ideia. Para a gente pensar em como comunicar, a gente precisa entender que não é sobre os problemas que a pessoa quer ouvir, mas sim sobre as lições daqueles problemas, que é o ponto mais importante. E os maiores líderes e marcas do mundo fazem algo em comum. O que, que eles fazem algo? O que, que eles fazem em comum? As grandes marcas, o que, que elas fazem? Elas educam, elas inspiram e elas mostram o caminho. E dentro desses pontos você vai perceber que o quê? Que para você educar, para você inspirar, você precisa superar as dificuldades. E mostrar o caminho tem a ver com isso. Então você imagina que você passou por um grande problema, você superou esse problema e você colheu lições daquele problema. Você está educando, você está inspirando, você está mostrando o caminho para que outras pessoas que poderiam passar por essa situação, eles vejam isso como que como um atalho para se chegar nesse ponto eu já estou preparado. Então isso é muito legal e é muito importante, ou seja, você sempre entregar para as pessoas algo poderoso de crescimento, e as marcas precisam sempre trabalhar com isso. Perfeito? Ou seja, você pode se diferenciar ao compartilhar o quê? As suas lições. E aí, dentro das lições, isso aqui são pontos importantes que você precisa saber para poder melhorar e aprender. O que, que seria isso? O quanto seus colaboradores sabem explicar como o seu negócio nasceu. Se eles não sabem explicar, aqui está um bom momento de você o quê? Mostrar para eles, mostrar como que o seu negócio nasceu. E eu tenho certeza que a maioria dos negócios eles nascem perante algum ponto que você viu que estava faltando dentro do mercado, ou dentro de uma dificuldade que você teve. Então, você contar essa história e seus colaboradores saberem dessa história é poderoso. Outro ponto, o quanto seus clientes sabem das dificuldades que você passou para chegar até onde está. Ou seja, é importante você contar as dificuldades, mas não focado nos problemas, mas sim nas lições que você aprendeu diante desses problemas. Enquanto seus colegas de trabalho sabem que você poderia estar em outro lugar, mas escolheu estar nessa posição. Ou seja, dentro da sua história, da sua história, seus colegas sabem realmente que, por exemplo, você poderia estar em outro lugar, mas eu quero estar aqui, eu quero estar empreendendo e acreditando dentro dessa marca. Poderia estar em qualquer lugar, mas eu estou aqui por amor, porque eu acredito. Então, isso tudo são histórias que chamam a atenção. Sua família sabe o quanto você ama o que faz e o quanto dói estar longe deles para poder viver a sua missão? O quanto o mundo sabe das dificuldades que você precisou vencer para fazer o que faz hoje. Então, tudo isso aqui são situações que você pode contar histórias, e são histórias magníficas, que vai gerar uma superação e daqui vai trazer lições. Para quem? Para as pessoas que estão ao seu lado, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para a sua família, ou seja, todo mundo. Então, olha só o poder de perguntas que, se você puder responder e replicar isso nas suas redes sociais, vai gerar realmente conteúdos
muito fortes e de posicionamento dentro da sua empresa. Então, isso aqui são ideias muito interessantes que podem ser trabalhadas, tá? E quanto você envolve esses elementos, quando você envolve esses elementos da sua história. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos que dentro disso que eu estou falando para você, que as pessoas se conectam em um nível muito mais profundo, fator de diferenciação da comunicação, existe sim uma abordagem padrão, que normalmente 90% das empresas, quando vão responder isso, elas fazem, e existe o que? Uma abordagem diferenciada. Como seria uma abordagem padrão que com certeza você já deve estar acostumado a ouvir? Exemplo, quando a pessoa vai lançar algo novo, ó, estou muito feliz de poder anunciar o nosso mais novo lançamento desse ano. Como vocês sabem, tivemos alguns contratempos e foi um ano complicado, mas deu certo. Um modelo que foi pensado em você e que, após bastante trabalho da nossa equipe, vai poder estar na sua casa. Apresento hoje o novo XXX. Está vendo a superficialidade dentro dessa abordagem padrão? Ela não entra em alguns elementos que podem realmente gerar uma conexão da história, de ver realmente a superação que você teve para realmente lançar esse produto, quais foram os contratempos que você viveu, quais foram as dificuldades, o que você teve de lição, de oportunidade de melhoria durante a fabricação desse produto. E aí imagina uma abordagem diferenciada nesse mesmo nível. Olha só, esse foi um ano desafiador. Como alguns sabem, nossa fábrica pegou fogo no início do ano, todos os nossos modelos e documentos de teste foram consumidos pelo fogo. O que poucas pessoas sabem é o que a nossa equipe fez. Diante daquele desafio, muitos poderiam dizer que não havia o que fazer, que tudo estava perdido, precisaríamos cancelar o lançamento do ano, só que nós não temos qualquer equipe. Eles não se amedrontaram, eles se juntaram e criaram times de trabalhos com turnos de 24 horas. Muitos dormiram no chão da fábrica por dias, outros ficaram sem ver filhos e família. Outros ligaram para amigos e pediram máquinas e equipamentos emprestados. Lutaram como leões contra o cansaço e o relógio. Não havia margem para erro, e mesmo com todas as chances de dar errado, o improvável aconteceu. Conseguimos encontrar maneira de criar algo melhor, mais leve e mais lindo do que o projeto original. E é com o coração transbordante de alegria que vem apresentar hoje algo que é símbolo de que o espírito humano não tem limites. Não importa o que aconteça, apresento hoje um novo produto. Olha só, a pessoa ao ler essa história, de ver a superação, de ver realmente todas as dificuldades que essa empresa passou, e mesmo assim, diante dessas dificuldades, elas conseguiram criar algo que é melhor ainda do que o original que estava previsto ser criado, cara, isso gera uma conexão tão forte que a pessoa, ela compra por ver o trabalho que você gerou, tudo aquilo que você trabalhou para realmente entregar um produto de qualidade, cara. É uma conexão muito poderosa. E é nisso que a gente precisa trabalhar. É nesse tipo de conexão, de mostrar os detalhes, os desafios, as oportunidades de melhoria, todas as aprendizagens, a lição que você teve em detalhes para mostrar, eu fiz isso por você. E diante de todo o sacrifício que existe, eu quis te entregar o melhor. Isso gera uma conexão muito forte. E é esse tipo de abordagem que a gente precisa começar a trabalhar de uma forma muito forte. Tá perfeito? E aí, perfeição inspira, mas imperfeição conecta. E o que, que é isso? Porque a gente tem essa dificuldade, né? A gente não consegue mostrar as nossas fraquezas, a gente não pode, a gente acha que, não, a gente sempre tem que mostrar que a gente é perfeito, que a gente é o melhor. E tudo bem, você pode continuar sendo o melhor, mas você pode ser o melhor mostrando suas imperfeições e que você aprendeu com elas para ser o melhor. Porque isso gera o quê? Uma credibilidade maior. A pessoa, quando você mostra suas dificuldades, ela entende que você é uma pessoa real, você é uma pessoa verdadeira, você não é uma pessoa que está tentando enganá-la, porque você mostra realmente essa vulnerabilidade e como você aprendeu diante dessa vulnerabilidade. Então, por que, que é importante contar essas histórias sobre a vulnerabilidade? E as marcas, elas precisam ter coragem para isso, porque imagina só, existe até uma situação depois, antes de você criar isso, esteja num lugar, num ambiente com seus amigos, onde todo mundo está conversando, pode ser num bar, num restaurante, e você vai perceber que as pessoas falam em paralelo, e está tudo bem. E diante desse teste, faça, conte uma história mais ou menos nesse estilo para as pessoas que estão ali, que estejam ouvindo, sabe? Eu passei muitos anos me perguntando se era isso que eu deveria fazer mesmo. Muitas vezes eu pensei em parar. Quantas vezes eu fui dormir chorando, sem ter certeza se era a coisa certa ou se estava apenas perdendo tempo. Mas hoje acho que encontrei uma resposta. Eu tenho certeza. Se você trouxer esse tipo de abordagem, você mostrando as suas dificuldades, as suas dores, e disso você viu assim, poxa, mas eu tive um insight, eu tive um crescimento,
as pessoas ao redor, até aquelas que podem estar conversando em paralelo, todas vão ficar em silêncio para te ouvir, porque as pessoas, elas gostam, elas esperam, elas gostam de ouvir talvez assuntos que tragam uma superação, que mostrem as dificuldades, porque as pessoas se conectam com isso. Às vezes a gente não se abre para isso, mas todo mundo vive dificuldades. A gente quer mostrar um status, né, uma aparência perfeita, mas nós somos imperfeitos. Então, quando a gente abre esse coração para falar, mas não apenas para transbordar as dificuldades, mas sim mostrar também que a gente aprendeu com elas, as pessoas param, as pessoas ouvem. E isso que as marcas que precisam se diferenciar precisam começar a gerar também. Parar de mostrar que são perfeitas e mostrar suas imperfeições, e dentro das imperfeições você conseguiu se tornar algo ainda melhor, tá? E como escolher as histórias certas para contar. E esse é um ponto muito importante, porque existem hoje 10 tipos de histórias que trazem resultados para o seu marketing. E isso aqui vai estar tudo disponível para vocês em PDF e tudo mais, não precisa ficar preocupado em anotar, prestem atenção. Então hoje, se você quiser contar uma história, foque em alguma dessas histórias. Primeiro, histórias da infância, ou seja, você é quem você é porque viveu tudo isso lá atrás. E sua infância, ela vai se conectar com algo da infância do seu cliente. Então, histórias de infância que estejam relacionadas a quem você é hoje e à marca que você construiu, isso traz uma forte identificação e as pessoas param para ouvir. Relacionamentos, e quando eu falo de relacionamento, quantos momentos marcantes você teve com outras pessoas, e não apenas quando a gente fala relacionamento de casais, mas relacionamento entre pais, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre família, relacionamentos entre amigos, e dali você pode trazer e colher lições interessantes para a sua marca também. As dificuldades, ou seja, compartilhe suas dificuldades e momentos de superação. Apertos e perrengues conectam, viralizam. Você pode ver nas redes sociais hoje, não é infelizmente, mas existe muitas pessoas que querem ouvir a ideia de fofocas, do que está acontecendo, né? Das dificuldades que a pessoa está passando e tudo mais. E dentro dessas dificuldades, você trazer lições, isso é surreal e vai realmente trazer uma conexão e uma atração forte. Ideias de primeiros clientes. Você tem uma marca, como que foi quando você fechou o primeiro contrato? Quando você vendeu para a primeira pessoa? Como que você se sentiu? Qual foi a realização que você teve daquilo? Histórias pessoais de clientes. Então, o que aconteceu e qual lição você conseguiu tirar disso? Então, assim, de histórias que você teve com clientes, com alguma abordagem que você passou, com alguma dificuldade que você passou com aquele cliente, a partir daquele momento você teve uma lição e aprendeu que você precisaria entregar mais qualidade para aquele cliente. Isso vai mostrando realmente os poderes, as virtudes que a sua marca tem. Assuntos do momento, e isso hoje em dia é muito forte. Então, assim, mudanças políticas, alterações das leis, regras do seu mercado, morte de uma pessoa influente, ano Natal, ano novo. Então, tudo que são assuntos do momento, que são trend topics, né, vamos dizer assim, são momentos certos para você estar postando alguma coisa e que você possa se relacionar com aquilo que você vende. A origem das coisas, então conte algo, conte como surgiu algo, sua empresa, seu produto, seu apelido, então como que foi criado cada coisa que existe dentro da sua marca. As lições do dia a dia, algo que acabou de acontecer e o que você aprendeu com isso. Então você, na sua empresa sempre existe uma rotina, existe o tempo todo é algo muito dinâmico, você está em contato com funcionários, com clientes, você está indo até a sua empresa ou não, e dessas lições, a gente sempre tem lições. O que você viu, acabou de vivenciar e o que você aprendeu com aquilo, você pode trazer isso. Estudos científicos, então, estudos que embasam o que você acredita ou prega. Então, aí você já vai para o nível de saber assim, ó, eu acredito, a minha empresa vai por esse caminho porque estudos científicos abordam e falam sobre isso. Então você vai gerando uma autoridade da sua marca, dizendo que você segue esse caminho não por achismo, mas porque existe uma ciência por trás. E mentalidade e hábitos. Isso aqui hoje está muito forte, porque o quê? Como você vê o mundo, como a sua empresa vê o mundo, qual a sua rotina matinal. Porque aí já começa a abordar não apenas no nível empresa, mas tipo assim, se ela é uma pessoa que tem uma rotina, se ela é uma pessoa que é organizada, com certeza a empresa dela é organizada. Então as pessoas estendem, tem uma extensão do nível pessoal para o nível empresarial. Então você mostrar isso também é extremamente positivo para a sua marca, tá? E continuando aqui, existe um framework de sucesso. E o que é esse framework de sucesso? Vou até tirar aqui. Para você contar essas histórias, existem 3 passos que são extremamente importantes. E o primeiro passo dele é o quê? Comece pelo meio. E o que fala sobre isso? Porque toda história, ela sempre tem um quê? Um começo,
o meio e o fim. E o problema de ser assim é que quando você está contando a história, as pessoas também sabem que essa história vai ter um começo, um meio e fim, o que torna a história previsível. Isso pode ser o quê? Menos atrativo. Então, sempre quando você iniciar uma história, comece pelo meio. Isso é super interessante, porque quando você começa pelo meio, você está sendo contra-intuitivo, porque você já começou no meio da história, então a pessoa chama atenção, poxa, não tem início? Como que flui? Então você vai começar pelo meio, depois você vai para o início e depois você finaliza, tá? Então isso aqui é algo muito relevante e muito bacana. E aí eu vou trazer até um exemplo de um framework nessa ideia de iniciar pelo meio, que é super bacana. Então, assim, eu primeiro vou trazer uma tradicional e depois eu vou trazer nessa que você começa pelo meio, tá bom? Então, a tradicional seria basicamente assim. Então, ontem um cliente me ligou reclamando que o pedido estava trocado. Então, você está vendo que está começando pelo início. O cliente ligou. Então, tudo começou a história por causa disso. Eu conversei com ele por um bom tempo, mas ele ainda estava muito irritado. Então, eu senti que ele deveria estar se sentindo menosprezado. Eu expliquei como ele se sentia disso, sabe? Que essa não é a primeira vez que escuto isso. Acho que deve ter um problema maior aí. Vou aproveitar para pegar todos os detalhes e levar para a minha gerência para mudar o processo de envio. Assim, não vai mais haver confusão. Sou muito grato por sua ajuda, agora esse erro não precisa acontecer mais. Ele ficou feliz e no fim até ficamos amigos. Foi uma experiência importante para aprender que temos que ouvir não o que o cliente quer, mas o que ele está tentando dizer por trás daquela reclamação. Ou seja, você vê que ele está seguindo essa linha da diferenciação, que ele traz uma história e traz uma lição em cima dessa história. Mas ele está começando, ele está fazendo o quê? Início, meio e fim. E às vezes fica chata essa história. Então, como seria uma história se a gente começasse pelo meio? E seria exatamente assim. Quando eu atendi o telefone, então você já vê que já está acelerado a história. Quando eu atendi o telefone, eu podia notar na voz dele que algo estava muito errado. Sabe quantas vezes já liguei? Sete vezes, no caso a pessoa falando. É a última vez que compro de vocês. É um absurdo eu tratar as pessoas assim, dizia a voz no telefone. Uau! A ligação caiu no meu colo, no meio de uma tarde muito agitada. Eu podia notar na maneira como ele respirava que não era algo normal. Ele realmente estava chateado. E eu decidi ali, naquela hora, que não iria deixar isso passar em branco. Foi uma tarde corrida, como todas as mudanças que estamos implementando na empresa, mas eu sabia que se a ligação tinha vindo para mim, já era mais sério. Descobri que ele já havia ligado 7 vezes, pois seu endereço estava errado no sistema e a entrega nunca iria chegar no local certo. O senhor tem toda a razão, eu ficaria frustrado também se acontecesse comigo. Mas sabe o que já ouvi falar disso outras vezes? Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar que estou falando com o senhor e não vamos somente resolver seu pedido, como com sua ajuda vamos arrumar o processo e impedir que outras pessoas passem por isso. Com minha atenção, ele foi se acalmando, ficamos mais de uma hora no telefone e no final ele me contou até dos netos que tem no canal no YouTube. O que aprendi com isso? Que raiva e amor andam juntos. Se a pessoa está com raiva, é porque ela se importa muito. Se resolvemos o problema dela e mostrarmos que ela é importante e vai ser ouvida, existe uma chance de ela virar fã e nos amar novamente. Esse é o meu lema hoje em dia. Como posso transformar raiva em amor? É isso que abordo é isso que abordo todo pepino que cai no meu colo. Espero que ajude você. Ou seja, você ouvir uma história como essa, você vê que a cultura da empresa é uma empresa focada no cliente, que ele dá atenção ao cliente. E é uma história que chama atenção, que você vem com ela até o final e fala, cara, e vai nos detalhes. Como os detalhes fazem a diferença, como os detalhes das imperfeições fazem a diferença, e no final você mostra que com aquelas imperfeições você transformou um processo em algo melhor. Você agora está cuidando mais do cliente, você implementou um novo processo. Então, essa história é uma história de sucesso, é uma história de diferenciação, uma forma de que você traz uma diferenciação e você chama a atenção dos clientes. Então, isso aqui é um exemplo que eu queria trazer para vocês de meio, início e fim. E esse aqui é o primeiro ponto de como você contar a história. Outro ponto é o que? Sempre diga a moral da história. Então, quando você fala sobre a moral da história, é extremamente importante porque você traz uma lição com ela. Então não adianta você só querer contar a história por contar a história se você não trouxer a lição, porque contar a história por contar a história é puro egoísmo. Mas quando você, mesmo que você conte uma história de um case de sucesso, você traz a moral da história por isso, você está ensinando aquela pessoa que está ouvindo que tem algo relevante ali que ela pode aplicar para o negócio dela ou para a vida dela. Então sempre conte a moral da história. E quando você conta a moral da história, a pessoa que ela se sente grata porque você contou e ensinou algo para ela. E no final você precisa do quê? Diga para ela o próximo passo, que a gente chama de quê? CTA, chamada para ação, ou em inglês Call to Action.
Então, isso é importante, porque em todo vídeo, em todo anúncio, em toda postagem que você tem que fazer, você sempre tem que dar um comando para a pessoa que está vendo aquele vídeo, que está vendo aquela imagem, ou aquele carrossel, ou aquele post nas suas redes sociais. Você precisa dar um comando. E esse comando, existem alguns exemplos, e você pode falar, se você gostou, indica para um amigo que precisa ouvir isso hoje. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo telefone. Se for útil para você, deixe um comentário aqui abaixo. Então sempre tem que dar um comando e a pessoa fica tranquila em relação a isso, porque você já ensinou algo para ela, algo que ela é grata por aquilo. Então sempre traga um comando. E isso aqui são os 3 passos para contar uma história. E como sempre em toda aula eu trago desafios, hoje o desafio de vocês é o quê? O desafio da catarse, o desafio da purificação, daquilo que você aprendeu com os erros ou com alguma dificuldade que você passou, que não são mais problemas nem dificuldades, são oportunidades de melhoria. Então eu quero que você faça esse desafio. Primeira coisa, escolha um tipo de história, desses 10 tipos que eu passei para você, identifique nessa história, que é na sua história, uma imperfeição que existe dentro daquela história. Use o framework de meio, começo e fim, pegue seu celular, abre a câmera, coloca na opção vídeo e comece a gravar. E no início dessa gravação, comece assim: o que eu vou contar agora eu nunca compartilhei antes. É algo importante, espero conseguir gravar até o fim. Ou seja, você vai começar com um gancho, que é um gancho que chama atenção para a pessoa ficar até o final. No final, eu espero que você poste e coloque a hashtag Marco0, porque ali inicia o seu processo de diferenciação agora na prática dentro das redes sociais. Espero que você tenha curtido muito essa aula, ela foi feita com muito carinho para você e a gente vai dar continuidade. A gente só está apenas na aula 4 e a gente está no processo. No final, eu tenho certeza que você vai ser uma marca que se diferencia com certeza do mercado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.